Graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Irmãos, quando nós olhamos hoje para a igreja cristã, nós ficamos assustados, porque a essência do Evangelho está sendo deixada de lado. As pessoas estão buscando um Deus que resolva os seus problemas hoje. As pessoas estão buscando um Deus que tire todas as lutas, as dificuldades, um Deus que traga riqueza material. Mas quando nós mergulhamos na boa notícia, o Evangelho, nós vemos que somos convidados a participar dos sofrimentos de Jesus. Isaías 53, dito pela boca dos maiores teólogos, exegetas, maiores estudiosos da Bíblia, afirmam que Isaías 53 é o texto mais profundo da Bíblia. Mais de 700 anos atrás, o profeta Isaías trouxe esta palavra que revela a vinda de Jesus. 700 anos depois, esse texto aqui é rico em revelações. E por esse texto nós podemos explicar, em primeiro lugar, quem é Jesus. Em segundo lugar, o que Jesus fez. E em terceiro lugar, o que Jesus fará. Aqui no verso 2, Jesus é chamado de homem de dores. Ser cristão é ser seguidor de Jesus, aprendiz de Jesus, aluno de Jesus. O que Jesus fez, eu tenho que fazer, é lógico, com exceção do sacrifício lá na cruz. O que Jesus falou, eu tenho que falar. O que Jesus fez, eu tenho que fazer. Tão diferente da igreja cristã dos nossos dias. A primeira coisa que o texto diz aqui, e podem acompanhar ali, Jesus foi rejeitado pelos homens. E Jesus disse que se somos seguidores, também seremos rejeitados. Muito mais do que rejeição, o mundo tem ódio dos cristãos. Foi ontem que saiu sobre Angola, Nigéria. Estão matando muitas pessoas na Nigéria. É um ódio pelos cristãos. Sabemos que lá na Síria também houve uma crescente perseguição aos cristãos. Eles matam. Jesus, ele foi rejeitado. Olha no verso 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você é seguidor de Jesus? Muitos líderes cristãos da nossa nação estão aliançados com políticos, recebendo tapinhas nas costas, recebendo honrarias lá nas prefeituras. O verdadeiro cristão, ele é odiado. Jesus foi rejeitado. Depois nós vemos em segundo lugar ali, ele sofreu no nosso lugar, ele foi ferido pelos nossos pecados. Vamos ler o verso 3 novamente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. E quem sabe o que é padecer, sabe o que é morrer, sabe o que é sofrer.
e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus, ele não foi aceito. Jesus foi crucificado. Aqui continua dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por isso que nós oramos por cura, porque lá na cruz Jesus já padeceu as nossas enfermidades. Se somarmos as enfermidades que nós aqui já passamos, já tivemos, se colocar essas enfermidades em uma pessoa, ela não aguenta. Jesus tomou a enfermidade de toda a humanidade, por isso ele ficou desfigurado. Nós assistimos os filmes e aparece Jesus, aquele galã bonitão. Jesus, ele era judeu e ele ficou totalmente desfigurado. Primeiro, esbofetearam Jesus, chutaram Jesus, socaram Jesus, bateram em Jesus com vara, cuspiram na face de Jesus, colocaram Jesus no madeiro. E naquele momento, lá nos evangelhos, nos é descrito aquilo que aqueles homens estavam vendo, mas aqui Isaías mostra o que está acontecendo por trás. O pecado de toda a humanidade foi jogado sobre Jesus, muito mais do que a dor física, a dor moral. As pessoas abandonaram Jesus, ficaram zombando de Jesus, mas a dor espiritual, essa nós não conseguimos mensurar. Todos os pecados da humanidade jogados sobre Jesus. No verso 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Essa palavra iniquidade, Avon, sabe aquele produtos Avon? É a mesma palavra. Você vê que o mundo é tão estranho, né? Que pega as palavras. O que você comprou? Comprei iniquidade para passar no rosto, etc, etc. E ele, como Cordeiro de Deus, ele se entregou. Olha o verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele ficou quieto. Eu fico imaginando nós, se fôssemos um de nós. Mas não está certo, eu tenho os meus direitos, eu quero meu advogado, eu isso, eu aquilo. Jesus ficou em silêncio. Igreja, nós precisamos aprender a ficar em silêncio. Quando o mundo se levantar contra nós, quando nos difamarem, a gente precisa ficar quieto. Jesus ficou quieto e continua dizendo ali: como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe, muitas vezes a gente pensa que estamos sendo bons cristãos porque evangelizamos. E o nosso evangelismo nada mais é, muitas vezes, de uma discussão. A gente começa a falar de Jesus, a pessoa começa a rebater do outro lado, e aquela coisa toda. A gente precisa aprender a ficar em silêncio. Homens, maridos, aprender a ficar em silêncio. Mulheres, não adianta nada aumentar a confusão. Fica quieto. Conta para ele se pode falar tudo. Então o cordeiro se entregou. Em quarto lugar, ali nós vemos, sua morte trouxe salvação. A única coisa que salva o homem
dos seus pecados, da condenação eterna. É o sangue do Cordeiro que foi vertido lá na cruz. É o sangue de Jesus. Ali embaixo, na conclusão, está escrito: a cruz revela o amor de Deus e o preço da salvação. Queridos, Paulo falava claramente: a cruz é o centro da nossa pregação. Cruz fala de sofrimento, cruz fala de dor, cruz fala de choro. Hoje a cruz serve muitas vezes como um ornamento nos nossos templos, mas ninguém mais quer saber de cruz. Se você é seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, se você é cristão, saiba que o seu caminho, a sua vereda é o Calvário. Estamos caminhando para a cruz diariamente. Jesus disse: quer ser meu seguidor? Tome a cruz diariamente. Então nós vemos em primeiro lugar o servo sofredor. Ali no apelo, Cristo morreu para lhe dar vida eterna. A morte de Jesus foi para me dar salvação, me dar vida eterna. Vamos no segundo ponto. Pode mudar lá, fazendo um favor? A cruz nos trouxe vida. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele levou as nossas dores. Ele sofreu nos nossos lugares. O castigo, diz ali, o castigo estava sobre ele. Ele levou as nossas dores. O inocente, Jesus, ele nunca fez nada de errado. E ele morreu no nosso lugar. Então, o inocente morreu pelos culpados. E ali diz que ele nos tornou justos. Receba hoje, meu irmão, o perdão. Tem muitas pessoas que falam que são cristãs, mas continuam carregando o fardo da culpa, do pecado, do medo. Ficam lá sobrecarregados e Jesus já pagou por tudo isso. Eu estou livre, I am free. Jesus nos liberta, Jesus nos cura. Eu sempre oro por cura e falo: Senhor, para o Senhor é tão fácil. Cura, Deus, liberta, Deus, manifesta o teu poder. E Jesus ficou quieto diante da dor. Ele foi obediente até a morte. Ali na conclusão da morte veio vida. A cruz não foi derrota, a cruz foi vitória. Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Se você seguir outros que passaram pelo mundo, por mais bom que a pessoa tenha sido, está lá no cemitério, os restos mortais estão lá, mas Jesus, o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou. Em terceiro lugar, nós vamos ver que ele tomou o nosso lugar. Pode colocar o próximo? A cruz era para mim. Era para eu estar lá na cruz condenado. O pecado me fez maldito. Mas Jesus tomou sobre si. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Jesus vir. E tudo o que ele está falando aqui aconteceu. Ele está falando aqui que ele designaram em sepultura os perversos. Jesus morreu 2 ladrões, um de cada lado. Mas
Foi-lhe dado um lugar de honra, um sepulcro novo, de rico. Tudo isso porque Ele me ama. Tudo o que Jesus fez foi porque Ele te ama. Amém. Fale lá dentro do seu coração: Jesus me ama. Alguém pode pensar assim: mas eu fiz tanta coisa errada. Ele morreu por causa dos erros e Ele não está cobrando mais, Ele já pagou o preço. Traduz para mim para o árabe, fazendo um favor. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus me ama. Tem tantos cristãos que parece que ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Jesus te ama. Amém. Jesus morreu na cruz por você. Receba o amor dele. Ele pagou o preço da redenção. Aproxime-se da cruz hoje. Joga fora tudo aquilo que você tem de falsa religiosidade na sua mente, no seu coração, e fica com aquilo que Ele diz. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Tem mais um, Gustavo? O Cordeiro de Deus. No dia da Páscoa, os sacerdotes estavam preparando o cordeiro para celebrar a Páscoa, o Peshá, a passagem. Naquele mesmo momento, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava sendo sacrificado. Se Ele quisesse, milhares e milhares de anjos estavam ali preparados. Qualquer palavra que Jesus dissesse, Deus abortaria todo o processo e nós estaríamos condenados para sempre ao fogo do inferno. Mas Ele suportou. Ele toma sobre Ele. O que nós temos feito desse Jesus? Como nós temos respondido a esse tão grande amor? O sangue do Cordeiro ainda salva. Aquele sangue derramado lá na cruz continua com o efeito dele sobre as nossas vidas. Tem mais um, o último, fazendo favor? Esse é o último. Pode.